Olá, boa noite, E aí, tô professor. Ferdinando, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Então tá bom. Seja bem-vindo aí à live do Instituto Ágia, Obrigado. Obrigado a sempre todos que nos falando um assistem. pouquinho, falando um pouquinho de gestão, mas hoje é uma gestão com foco aí em ferramentas tecnológicas para o judiciário, não é isso? Exatamente, exatamente. Hoje em dia, gerir uma unidade tem que entender um pouquinho de tecnologia, senão você não consegue avançar. Tá. Ô, Ferdinando, mas aqui, antes de falar sobre tudo isso, me conta aí, você é juiz de direito no TJ do Maranhão, não é isso? Exatamente. Hoje sou juiz aqui na Ilha de São Luís, com bastante praia para todos os lados. E antes disso, fiquei 17 anos no interior do estado, morei às margens do Tocantins, às margens do Parnaíba, morei lá no sulzinho, quase perto da Bahia, lá em Balsas, onde tem muita soja, muita cachoeira. Já morei muito tempo, 10 anos, no centro do Maranhão, bem no centrinho, bem no sertão do Maranhão. Tá, mas aqui, mas a carreira assim é demorada aí? Ou esses Isso, 17 anos? É, é isso mesmo. O previsto era 15. Aí teve PEC da Bengala no meio, teve algumas coisas e aumentaram alguns anos. tá certo. Ó, então realmente é uma carreira longa, né? Assim, para chegar na capital. Isso, a tendência é que melhore, assim, melhor para chegar na entrância final, porque quando eu entrei, tínhamos quatro entrâncias e só uma entrância final. Agora temos três entrâncias e temos quatro cidades com uma entrância final. Então, pelo menos para chegar, a entrância final é mais rápido hoje em dia. Para chegar em São Entendi. Luís, que demora um pouquinho mais. Tá. Mas mudou muito de quando eu comecei. Eu estou com 20 anos de magistratura já. E o perfil hoje, por exemplo, o último concurso, agora só tinha duas pessoas daqui de São Luís, daqui do Maranhão, que foram aprovadas no concurso. Das 15, duas eram do Maranhão, essa primeira leva agora. Então, quando tem pouca gente do Maranhão, vai ter provavelmente pouca gente interessada em vir para São Luís. É, Pessoas podem querer ir para Teresina, podem querer ir para Imperatriz, umas cidades maiores. entendi. Tá certo. E aqui, Feijão, me conta uma coisa, já começando a entrar no nosso tema. Qual foi a sua primeira experiência assim, tecnológica no judiciário? Olha, a minha experiência ela foi antitecnológica, na verdade. Quando eu cheguei na minha primeira comarca, eu encontrei uma máquina Olivetti bem em cima da minha sala de audiência, assim, uma máquina Olivetti que ainda era usada e encontrei computadores que sequer placa de rede tinham, assim. E aí na época eu tinha um celular Symbian, um 3220 da Nokia, celular muito bom, que tinha teclado e tal na época. Isso foi em 2004. E, eu percebi que o clock do meu celular era algumas vezes superior ao dos computadores da unidade. Então, esse foi o meu primeiro choque de perceber quão pouco informatizados estávamos. Aí, pouco tempo depois, surgiu a primeira onda de informatização no judiciário, que foram os sistemas de acompanhamento processual. Né? Os processos eram físicos, mas você conseguia acompanhar isso de alguma forma com processos, com sistemas de acompanhamento. Quando você entrou na magistratura, então já tinha um sistema, né? Ou não? Demorou quanto tempo? Demorou um ano, mais ou Um menos, ano. para ter. Um ano, mais ou menos, para ter o sistema. E hoje, Antes a gente. e o TJ do Maranhão está lá com o PJE, não é isso? Isso, tem PJE e nós somos 100% digital, assim, há mais ou menos, acho que foi em março do ano passado que nós conseguimos digitalizar todo o nosso acervo. Não conseguimos antes por falta de pessoas mesmo, de licitantes. A gente abriu licitação e não tinha gente. Porque com a pandemia, né, todos os tribunais correram para digitalizar os acervos e você abria as licitações, você tentava comprar scanner e não conseguia porque as empresas estavam todas sobrecarregadas. E aí agora conseguimos, finalmente. Tá. E aqui acaba que assim, o tribunal, eu sempre falo aqui, né, quando a gente está pensando em gestão, que eu falo, ó, os tribunais que investirem em tecnologia e gestão, eles vão se destacar. Eu acho que tem que ser um do lado do outro. O Tribunal do Maranhão está investindo em tecnologia? O que você me diz? Está investindo o máximo que consegue com tecnologia. Assim, o gargalo não é o investimento, é a disponibilidade no mercado, na verdade. Porque tem coisas que demoram muito. Por exemplo, contratamos agora um segundo servidor que vai funcionar numa sala container, com todas aquelas características bem sofisticadas. Assim, é tudo muito caro, é tudo muito difícil, são poucas as pessoas que fornecem.
E, por exemplo, essa licitação especificamente demorou quase 2 anos para chegar, para chegar o produto. Então, assim, tudo demora muito. É muito comum um presidente começar a licitação e o outro terminar e receber o produto. Então, esse é o problema. E temos um problema muito sério, que isso acontece no Brasil todo, que é de perda de servidores. Servidores da área de TI estão sendo chamados para a iniciativa privada, inclusive servidores concursados largam o seu concurso para ir trabalhar na iniciativa privada, no aquecimento do mercado. E isso é difícil concorrer, né, Ferdinando? O É muito tribunal com difícil. a iniciativa privada, a tendência é o pessoal ir para a iniciativa privada, né? É muito difícil concorrer. Alguns tribunais, como por exemplo o TJ de Rondônia, que eu estive lá, desculpa, de Roraima, eles dão uma gratificação de 100% para os servidores de TI. E a gente está estudando outras formas de gratificação para poder tentar manter os talentos. Por exemplo, só no PJE, nós perdemos 5 ou 6 servidores que eram extremamente treinados no PJE, já trabalhavam com a gente há muito tempo, e esse know-how de PJE é um know-how muito específico. Então, quando chega uma pessoa nova, por mais que ela entenda de programação e tudo mais, até chegar no nível de uma pessoa que trabalha há 5 anos entendendo dos meandros do PJE, demora. Nossa, e como é que faz aí? Vocês passa dificuldade aí sem essas 5 pessoas? Tem como repor? Aí a gente está contratando empresas para fazer algumas coisas que antes eram feitas pela nossa TI. Então, contratamos uma empresa, por exemplo, que hoje que faz a elevação de versão. Então, quando sai uma versão nova do PJE, a elevação da versão ela não é mais feita pelos nossos servidores, e sim por uma empresa. Tá? E isso é uma coisa que toma muito tempo. Muito, muito tempo. Quando a gente recebe o código-fonte de uma versão nova do PJE, até isso poder realmente ser utilizado, demora bastante. Muitas horas de trabalho. Imagino. Ô, Ferdinando, e aqui, ó. O tema é ferramentas tecnológicas para o judiciário. Isso aí dá uma bíblia, né? Pois é, tem muita coisa, né? Muita, muita, muita coisa mesmo. Aqui, ó. Eu não sei se é o caso de começar por ele, não sei se é o mais importante, mas aqui, né, pessoal? Aqui, ó. Livrinho que nós lançamos no mestrado, né? Da Infam. Exatamente. O Ferdinando está lá cursando o mestrado da Infam. 14 ferramentas de gestão para o judiciário. E você aqui escreveu um artigo sobre o Trello, né, Ferdinando? Isso, isso. Eu uso o Trello diariamente, inclusive hoje passei muitas horas nele. Uso o Trello diariamente há muito tempo. Há muito tempo. Comecei há mais de 10 anos a usar o Trello, na minha comarca de transição intermediária, a última antes de São Luís, e uso muito. Então, lá eu usava para a gestão dos processos que poderiam me dar, que eram mais sensíveis, que precisavam de uma atenção mais individualizada. Por exemplo, réu Sim. preso, criança adolescente, alguma questão mais séria de uma mandado de segurança, alguma coisa assim. Ele é muito bom para esse tipo de coisa, para esse tipo de gestão. Então, por exemplo, todos os meus processos de réu presos, eles sempre foram gerenciados no Trello. E assim eu mantinha um nível muito pequeno de réu preso. Eu sempre tinha 5, 6 réu presos no máximo, que era muito gerenciado as audiências, aquele trabalho prévio da audiência para a audiência acontecer de verdade, de ficar ligando, de ficar confirmando, de mandar para o oficial de justiça para ele cumprir com mais diligência aquilo. Então, eu conseguia sempre manter um nível muito pequeno de réu preso, daí dava para gerenciar tudo no Trello. Então, o Trello é excelente para você, visualmente, você olhar e já saber se o seu processo está atrasado, se precisa fazer alguma coisa, se aquela audiência daqui a 15 dias, se ela já teve um problema que você detectou hoje e já é para adiar para mais tempo, porque não vai acontecer. Então, é muito importante. Aqui, você está falando do Trello assim, mas explica para a turma o que o Trello faz, como é que ele é, para quem nunca viu, não entende. O Trello, ele tem por baixo uma filosofia do Kanban, que é uma filosofia que divide as coisas que a gente precisa fazer na vida entre a fazer, fazendo e feito. Mais ou menos isso. Então você coloca numa coluninha assim do lado esquerdo tudo que você tem para fazer. Naquele dia, naquela semana, naquele mês, você escolhe. E o que você for fazendo, você coloca assim, estou fazendo. Aí você só pega com o mouse assim, ou com o dedo no tablet, no iPhone, e arrasta assim, estou fazendo. Ou tem uma outra. Aí você vai sofisticando com o tempo. Estou aguardando a resposta. Tu coloca aguardando a resposta. Está atrasado, você arrasta para tá atrasado. E quando você termina, você coloca em feito. Então, ao final do dia, tem um nudge, tem uma questão importante,
e você olha no final do dia o tanto de cartõezinhos que você trouxe do lado esquerdo, que eles foram andando, e pararam no direito lado, de feito. E isso dá além de dar uma satisfação, você consegue fazer relatórios depois do quanto você trabalhou naquele dia, e você consegue perceber o que ficou parado, o que ficou para o dia seguinte. Os cartõezinhos eles vão se acumulando. Se você não fizer essa jornada do lado esquerdo para o lado direito, eles vão se acumulando. E você pode sofisticar do jeito que quiser as suas listas. Mas um muito interessante é que, por exemplo, os cartões e os quadros do Trello, eles são compartilhados. Então, na hora em que eu atribuo, eu coloco uma tarefa, por exemplo, eu sou coordenador do Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça do Maranhão, Toada Lab. Então, na hora que eu atribuo uma tarefa para um servidor do Toada Lab, eu digo ligar para tal pessoa para confirmar uma live. Eu atribuo para um servidor, fica vermelhinho, na mesma hora, no celular dele, aquilo que foi atribuído. Então, ele tem que clicar para ver o que aconteceu. Então, qualquer mudança é sincronizada em todos os dispositivos da pessoa. Ela pode trabalhar no computador, no celular, no tablet, e qualquer mudança fica o vermelhinho lá, o número de coisas novas que aconteceu. Então, você consegue gerenciar a equipe de uma maneira muito tranquila. E acaba que assim, não é uma ferramenta, pode ter um uso individual, né, Ferdinando? Você poderia lá, eu tenho minhas obrigações, vou passando aqui. Mas você usa e é muito boa também para uma gestão de equipe, né? Isso, exatamente. Eu uso como ferramenta de gestão de equipe. Isso, Todo coloca lá mundo as atribuições, consegue acompanhar ao vivo, assim, né, em tempo real, o que está acontecendo, a mudança, não é isso? consegue, porque ele também é um gerenciador de tarefas. Porque na hora que eu atribuo uma tarefa a uma pessoa, eu posso colocar, por exemplo, que essa tarefa tem 5 itens. Na hora que a pessoa clica que ela concluiu o item, aparece um mostrador em cima do cartãozinho da porcentagem que já foi feita daquela tarefa. Então, isso é aparente para toda a equipe. Toda a equipe sabe o que todo mundo está fazendo naquele momento. Então, isso dá, além de fortalecer um senso de equipe, porque você sabe exatamente o que aconteceu, está tudo logado. Então, na hora em que eu arrasto que eu digo que eu já intimei o Ministério Público, já notifiquei o Ministério Público da audiência, eu digo lá notificado, ou que eu já entreguei aquele processo para o Ministério Público, fica marcado quem foi que fez isso, que horas foi. E é muito fácil depois você descobrir se teve algum problema, algum gargalo, alguma coisa, e quem foi responsável por aquilo. E é gratuito, é um instrumento muito interessante. Agora, eu tenho vários quadros, eu tenho muitos quadros. Eu tenho um quadro para cada disciplina do mestrado, eu tenho um quadro pessoal, eu tenho vários quadros. Quase tudo que eu faço, eu realmente utilizo o Trello diariamente. Tá. E acaba que assim, você atualmente, você está em São Luís, mas você está cheio de atribuição também, né, Ferdinando? Você está no Sim, laboratório, conta aí, como é que você está? eu sou o coordenador do Laboratório de Inovação, desde a sua fundação, a gente vai fazer 3 anos agora. Eu sou coordenador da Secretaria Única Digital da Fazenda Pública, que agrega todos os processos de fazenda pública da comarca de São Luís. São Luís é uma ilha que tem 4 municípios, tem 4 comarcas aqui dentro, e tem a comarca da Grande Ilha e 4 municípios, 4 termos. Então, a secretaria que eu coordeno, por ela passa mais ou menos 85 a 90 mil processos de fazenda pública nessa secretaria digital. Lá eu sou gestor da secretaria, eu não atuo como magistrado. Sou uma espécie de diretor de secretaria. Também coordeno a Central de Conciliação por Videoconferência, que é uma vinculada ao Sejusc, que faz conciliações no estado inteiro, de diversos tipos, tanto pré-processual quanto processual, e estou auxiliando na 10ª Vara Civil, como magistrado. Então, assim, são várias e várias funções. Aqui, acaba que você no Toada Lab, né, que é o Laboratório de Inovação. Isso. Ele, tipo assim, exigiu que cada tribunal tivesse um laboratório de inovação? É uma regulamentação? Sim, nós, como eu disse, nós estamos fazendo 3 anos de funcionamento e uma semana antes da nossa inauguração veio a portaria exigindo que todo o tribunal tivesse esse laboratório. E o que gerou uma corrida para capacitação, porque para você fazer um laboratório de inovação você tem que capacitar os servidores em algumas metodologias, e gerou uma série de laboratórios que ficam, assim, a gente criou uma comunidade forte de laboratório que fica se ajudando, porque a gente tem que provar que existe, provar que está fazendo, provar que está trabalhando, provar que está produzindo, e o ambiente de laboratório é um ambiente muito interessante, porque são normalmente os servidores mais empolgados do judiciário que estão lá, porque o trabalho é gratuito,
é um trabalho extra que você tem, e a pessoa está lá pelo simples prazer de fazer uma coisa nova, de melhorar alguma coisa no seu trabalho. Então, normalmente são os funcionários mais empolgados, mais capacitados. E aqui, mas o pessoal precisa, assim, conhecer tecnologia para estar lá no laboratório? Não, não, não. Na Não. verdade, a gente precisa de pessoas com as múltiplas formações. Então, nós temos matemáticos, estatísticos, psicólogos, pessoas de veia artística, todos servidores do tribunal. Mas nós temos pessoas formadas em direito também, mas engenheiros, arquitetos, todo tipo, e com diversas é, é, vinculações ou não à tecnologia. Porque a gente tem uma forte. Os laboratórios eles têm caminhos diferentes. Então, por exemplo, o laboratório mais antigo do Brasil é o JUSP-LAB do TRF da Terceira Região. Foi o primeiro. E nós somos o quarto laboratório de justiça estadual a ser formado. E um dos mais antigos é o IDEAS, de Pernambuco, justiça estadual. Então, esses dois trabalham muito com capacitação. Eles dão muito cursos. Muito, muito, muito curso. Alguns são vinculados à própria escola, da magistratura, e eles dão muito cursos. O TOADA promove cursos, promove rodas de conversa, como essa aqui que nós estamos fazendo, mas tem uma parte muito forte de automação. Nós temos dois servidores com formação em informática e nós fazemos automações. Nós entregamos automações para serem consumidas pelos nossos magistrados e servidores. Tá? Que são os famosos robôs de automação. Tem algum projeto assim já concluído, para você dar de exemplo, que está em curso, que vai vir aí em breve? Olha, nós temos dois robôs que nós utilizamos diariamente no Judiciário do Maranhão, que vieram do Toada, através de um convênio que nós fizemos com o Tribunal da Bahia, que é o robô Clovis, que ele lê o processo no PJE e ele procura a palavra-chave e ele etiqueta. Então ele faz a triagem dos processos. A gente vai na unidade, pergunta quais são os processos que a unidade quer para ser triado, e a gente trabalha de acordo com o que a unidade demanda. Então, quais são sempre com a ideia do que vai causar mais impacto. Não, aquilo que importa é esse tipo de ação, esse aqui, esse aqui. Então, a gente faz 4, 5 etiquetas que vão pegar quase 80, 90% dos processos da unidade, treina o robô com as palavras-chave, o robô lê a petição inicial e alguns documentos, e ele procura a palavra-chave e coloca a etiqueta. Então, isso já é um primeiro robô, que é o robô de triagem, que é o Clovis. Tá, mas aqui, ó, mas isso é dentro do PJE. Dentro do PJE, sim, dentro do PJE. E aí, tipo assim, o PJE é um projeto do CNJ, não é isso? Uhum. Isso. E aí tem que ter uma autorização do CNJ para isso? Não. Veja só, não tem, porque a gente não mexe no código do PJE. A gente trabalha com uma suíte chamada Selenium, que ela pode trabalhar com várias linguagens de programação, mas a gente usa Selenium e Java. E está migrando para Selenium, depois para outras linguagens, mas hoje Selenium e Java. Qual é a questão dela? Ela funciona no front-end. Ela funciona no computador do usuário com a sua credencial. Então ele trabalha como se o usuário fosse. Para o PJE e para o CNJ, é como se o próprio servidor daquele computador estivesse trabalhando. Então ele pode abrir até 8 telas simultâneas, ele pode trabalhar até em 8 processos simultaneamente. Se você estiver olhando, é até interessante que o computador abre 8 telas e fica mexendo rapidamente nele e fica manipulando isso e colocando as etiquetas. Ele lê hoje entre 5 a 6 processos por minuto e consegue em um computador, e ele consegue colocar as etiquetas nos processos. Esse é o Clovis. Esse é o Clovis. Está em funcionamento já há algum tempo. Tá. Em E algumas você ia falar de unidades. um outro ou não? É o Clovis mesmo. Temos o Clovis, aí temos a Judite, que é em homenagem a uma pessoa muito importante aqui, que é a Judite Pacheco, que tem o nome da nossa creche aqui. E o que a Judite faz? Ela marca os processos parados há mais de 100 dias. Então, durante a noite, ela gera um batch e ela consegue marcar. Então, no outro dia de manhã, você tem os processos lá marcados com os processos parados há mais de 100 dias, que é uma coisa que o PJ, infelizmente, não faz automaticamente. E não é fácil, inclusive, de fazer isso, de colocar essa etiqueta lá. E nós temos também uma iniciativa, nós temos um robô que esse está começando, que é o Mário Lúcio. Esse robô, ele é um robô de distribuição de mandados para oficiais de justiça. Esse está em teste agora, começou o teste agora essa semana. Então ele provavelmente vai estar em produção completa no final do mês que vem, é o que a gente está prevendo.
Esse é espetacular no sentido de vai economizar muitas e muitas e muitas horas de trabalho da nossa central de mandados. Tá, mas assim, mas eu fiquei curioso. Explica aí, qual que é a ideia por trás aí da central de Da central mandados? de mandados, nós temos um treinamento muito grande com todas as pessoas que expedem mandados na Ilha de São Luís, e elas têm uma tabela com um código. E em cada mandado vai um código. E esse código ele vai ser lido pelo robô e pelo robô Mário Lúcio, e ele vai ser, através desse código, ele vai manipular o PJE através de vários menus que tem lá no PJE, que demora que só, e ele vai fazer automaticamente isso e vai entregar o mandado para o oficial de justiça com base naquele código. Porque aquele código vai indicar o distrito de cumprimento daquele mandado. Então, qual é o que ele vai atalhar? Um tempo enorme que os servidores demoravam para ler o mandado, interpretar o endereço para saber de qual distrito era aquele e entregar para o oficial de justiça isso no PJE. Isso tudo vai ser feito por quem está fazendo o mandado, que é a pessoa mais fácil de fazer, porque fica diluído, é aquela história, quase uma questão de computação em edge computing, né? Computação pelas beiradas, você em vez de centralizar. Então, quem está fazendo o mandado, eu estou fazendo 5, 6 mandados, para mim é muito mais fácil eu já dizer qual é o distrito, do que quem vai cumprir na hora que ele vai ter que abrir uma série de documentos até descobrir qual é o distrito. E esse trabalho físico de ir clicando, encontrando vários menus, até entregar no sistema, esse vai ser todo atalhado pelo robô Mário Lúcio, que é uma homenagem póstuma a um oficial de justiça que faleceu durante a Covid, que é o Mário Lúcio, que é uma pessoa muito, muito alegre e tudo. Então, o nosso robô, inclusive, ele reflete isso. Ele reflete a personalidade do Mário Lúcio, a aparência dele e tudo mais. Foi uma homenagem dos colegas oficiais de justiça. Que chique, né, Fernando? O potencial é muito grande, né? Muito. Porque eu falo assim, imagina, em regra, né, sei lá, expede lá milhares de mandados. Vai ter que ter um servidor que vai ficar fazendo essa seleção, essa triagem, né? Vai fazendo a triagem, aí ela vai para você, fulano, tal, tal. O computador vai fazer tudo isso. Exatamente. Exatamente. Imagina durante o mês, durante o ano, quantas horas a gente vai economizar de trabalho. É. E outra coisa, o, a Judite, né, que ela marca os processos com mais de 100 dias paralisados. Uhum. Isso é ótimo também, porque o CNJ está em cima aí, né, podendo, né, falando sobre essa questão, estabelecendo como regra, né? Tipo, não tem meta ainda, mas os tribunais têm que estar atentos a não ter processos paralisados há mais de 100 dias. Então, assim, Isso. esse controle está sendo feito automático lá no Tribunal de Justiça do Maranhão. Isso, isso. E é muito importante, especialmente, por exemplo, a Jaqueline Caracas, bem aqui, que É, acabou de concluir o mestrado, está aqui nos. Obrigado, Jaque, pela sua audiência. A gente que é maestrado aqui no Maranhão, você basicamente não consegue concorrer a uma promoção por merecimento se você tiver processo parado há mais de 100 dias. Isso vai no dossiê lá para os desembargadores, então é difícil você controlar isso. Então eu fazia isso com uma tabela manual para controlar meus processos quando eu fui concorrer à promoção. Eu coloquei como meta lá 80 dias e ficava olhando isso diariamente para ver se estava batendo com o que os desembargadores iriam receber, o dossiê. Então exatamente, o nosso colega aí, José Terra, está dizendo, quem não mede não gerencia, que é uma coisa que eu aprendi na sua aula. Então tem que ficar medindo tudo. é, tá certo. Ô, Ferdinando, a moda agora é o chat GPT, né? Não? Isso, isso. Isso aí dá para conciliar com a justiça? E muito bem, É. e muito bem. Basta só você saber o que o ChatGPT sabe fazer e o que ele não sabe fazer. Aqui, por exemplo, no Maranhão, nós já fizemos estacionado pela nossa escola da magistratura, já fizemos um curso de ChatGPT para magistrados e promotores. Esse curso eu fui lá o mediador, foi ministrado por um juiz e um promotor, que trabalhavam na mesma comarca, hoje não trabalham mais na mesma comarca, e usavam de maneira muito, muito forte o ChatGPT para várias coisas. E hoje, a semana que vem, vai ter uma segunda edição deste curso para os servidores, que os servidores pediram muito. Então vai ser já para os servidores. E aí, para que serve o ChatGPT? Ele serve o GPT para ajudar aquela coisa mais manual que você faz, aquela coisa que o estagiário nível 1, aquele que acabou de chegar, está no quarto período, quinto período, não estudou o processo direito ainda,
ele quer lá entender o que está acontecendo, aquele que eu fiz já quando eu fui estagiário na Justiça Federal, que era substituir o nome de parte num processo que eu já tinha um modelo, que o juiz já dava o modelo, está aqui o modelo da sentença, está aqui esse processo, ele é padronizado, faz aí essa minuta aí com base nesse modelo. Para isso aí, o ChatGPT é excelente. É excelente. Ele consegue fazer isso aí de uma maneira correta. Agora, se você pedir para ele decidir por você, não vai dar certo. Né? Mas aqui, o ChatGPT é o quê? É uma inteligência artificial. Ele é uma inteligência artificial do tipo generativa. Ele é especializado em gerar texto com base em probabilidade. Então, uma explicação assim, que eu já vi bem simples, eu não sou um grande especialista em inteligência artificial, sabe aquele T4 que é o nosso preditor de palavras do celular? Que você vai digitando, Sim. vou me... Aí ele já sugere assim, atrasar. Aí ele já sugere 10 minutos, 15 minutos, ele vai sugerindo. Aquele ele tem uma nuvem de probabilidades em relação a cada palavra, e ele vai sugerindo o que é mais provável, uma base mesmo de probabilidade, de estatística, do que mais ocorre. Então, o ChatGPT é uma inteligência artificial que trabalha com uma tabela enorme, em que ele vai gerando um texto que ele acha mais provável de ser gerado para aquele subdomínio. Então, é uma máquina que a grande novidade é o nosso poder computacional, o número de dados que nós temos, o treinamento, que foi um treinamento exaustivo, feito para poder chegar onde a gente está agora, e a capacidade de ele processar vários contextos. Então ele entende o contexto e ele mantém a coerência naquele contexto dentro de uma capacidade ainda limitada. Então isso é muito interessante. Então se eu começar uma conversa com o ChatGPT agora, eu consigo continuar a conversa como se eu estivesse conversando com um humano. Então eu peço para o ChatGPT, corrija para mim essa portaria que eu recebi. No caso concreto, eu estava inclusive, muito atarefado, eu recebi uma portaria, eu joguei direto no ChatGPT, eu nem li a portaria. Corrige para mim e melhora. E aí eu recebi, eu percebi, aí eu melhora e me indique linha a linha o que você fez. Eu sabia para não ficar na mão da ferramenta. E aí ele me indicou, apontando linha por linha, quais foram as correções, eu concordei com as correções, utilizei aquilo. Mas se eu não souber escrever, se eu não tiver domínio das regras gramaticais, se eu não tiver domínio do conteúdo daquela portaria, não serve para nada. Ele vai me enganar. Então, por exemplo, eu peguei aqui, agora veja só, ele é muito bom para coisas não estruturadas. Então, eu peguei a tabela do chocolate que eu estava comendo, a tabela de ingredientes. Escaneei e joguei. Falei, analisa para mim se isso aí é saudável. E aí, ele me deu uma resposta enorme, analisando coisa por coisa e dizendo para mim, olha, dizer o que isso é saudável ou não é muito difícil, é melhor tu procurar um médico. Agora eu acho que é isso. Me pareceu muito coerente, mas eu não sou médico, não sou nutricionista, então eu não tenho como saber se ele falou verdade ou não. Porque ele alucina, que é o termo técnico, ele inventa coisas, e ele erra muito, porque ele é uma máquina de probabilidade, e ele foi treinado com a internet. Então ele pode ter sido treinado por uma série de pessoas que ele pode reproduzir uma série de coisas erradas. Ele não foi treinado só com documentos curados. Ele foi treinado com vários documentos. Agora, por exemplo, se eu perguntar para ele, me dê as últimas jurisprudências, faça uma decisão para mim de negando uma liminar numa monitória, citando jurisprudência atualizada. Esse prompt, o prompt é o que a gente pergunta para o ChatGPT, vai dar errado a resposta. Eu sei que vai dar errado, porque o ChatGPT não serve para busca de jurisprudência. Porque ele vai inventar a jurisprudência. Ele faz parte da forma com que ele trabalha. Ele quer te entregar um texto que seja coerente de ler e que seja muito parecido com os outros que ele já viu. Então ele vai criar a jurisprudência, ele vai dizer a página do Diário Oficial, o dia que foi publicado. Ele vai inventar um livro que o senhor escreveu. Ele vai inventar esse livro. Ele vai dizer, o livro foi escrito tal, publicado tal. Ele vai fazer tudo isso. Como ele faz, com muita frequência. Então, para que serve o ChatGPT? Para você atalhar algumas coisas, desde que você tenha domínio daquela seara do conhecimento que você está utilizando ele. Porque senão você não sabe. Sim. Aqui, ó, a Mariana, ela, que é da Justiça Federal do Tribunal da Primeira Região, ela falou assim, o ChatGPT você pode, por exemplo, tem um acórdão, pede ele para elaborar a ementa do acórdão. Funciona? Muito bem. Muito bem.
Funciona muito bem, funciona melhor ainda se você for fazendo isso e for dando prompts, perguntas, pedidos para o ChatGPT cada vez mais específicos. Então, por exemplo, você já pode incluir no prompt um modelo de ementa seu. Então, você pode dizer, ó, seguindo este modelo, que eu vou colar abaixo, eu vou adapte, crie uma ementa com base neste modelo, por exemplo. Ele pode fazer. Com o máximo de contexto, quanto maior o prompt, melhor. Você pode pedir várias e várias coisas. Alguém falou sobre citações, por exemplo. Um trabalho monográfico. Você pode jogar informações sobre um livro, sobre um texto e pedir faça uma referência com base na NBR 2023 e ele vai fazer. E normalmente vai dar certo. Mas se você não souber a NBR, você vai ficar na mão de uma ferramenta que pode lhe entregar um resultado errado. Então, ele serve para, repito, fazer coisas que você já sabe. Mas fazer coisas de maneira... Por exemplo, você pode dizer um prompt só, dizer assim, ó, vou colar várias citações. Corrija com a base na NBR. E formate para mim para eu colar no Word. Pronto. Aí eu vou colar a primeira. Ele responde. Aí aparece, lá embaixo ele vai dizer assim, estou pronto para a próxima. Aí você vai só colando. Esse prompt, ele fica lá. Você não precisa mais perguntar isso para ele. No lado esquerdo do ChatGPT, vai ficar lá assim, ele vai dar um títulozinho para aquilo ali, formatação de referências, alguma coisa assim. Quando você quiser de novo, você só clica nesse título, joga a referência e ele já vai formatar para você. Da mesma forma, uma liminar muito simples de busca e apreensão de veículo, uma liminar muito simples de monitória, uma correção gramatical, uma portaria de suspensão de expediente, no meu caso agora, faltou o ar-condicionado da unidade. Vou ficar 15 dias sem ar-condicionado. Suspendi o funcionamento. E aí essa portaria eu revisei no chat. Tá? Então, assim, é muito útil para esse tipo de coisa. Aqui, ó, e tem a versão paga e tem a versão gratuita, né? Isso. Tem diferença mesmo? Muito grande, porque a versão paga, que é a que eu utilizo, ela dá a opção de você utilizar os plugins. E nos plugins que está boa parte da magia. Porque um plugin eu posso pedir para ele ler um PDF inteiro, para ele ler um site inteiro para mim e revisar, por exemplo. Então, assim, eu posso colocar um PDF muito grande, colocar num lugar específico, dar acesso ao ChatGPT e pedir para ele fazer um sumário para mim em 10 pontos principais. Eu posso pedir para ele me explicar. Ele explica melhor para mim o capítulo 5, eu não entendi. E ele vai, na medida do possível, tentar explicar o capítulo 5 daquele PDF que você entregou para ele. Tá, mas ele não tem, tipo assim, umas limitações. Se você colocar um texto muito grande em PDF, ele lê tudo? Na versão paga, sim. Na versão paga, sim. Ele é um plugin de um lugar chamado Chat to PDF, que é um site separado. Se a pessoa procurar esse lugar, Chat to PDF, ele vai funcionar. E você consegue lá direto, sem usar o ChatGPT, gratuitamente, você consegue fazer o upload do PDF, e você vai conversar com o PDF como se fosse uma pessoa. Isso é muito interessante. Isso aí, para autodidata, é uma coisa fantástica. Você joga um site, joga um PDF de uma matéria que você está estudando, ou seja, você tem alguma capacidade de entender a coerência daquilo, e você vai perguntando, explica melhor aquele parágrafo, o que o autor quer dizer com isso, o que você quer dizer com isso aqui. É muito interessante. Desde que você tenha a capacidade de discernir quando a resposta for ruim. Eu tô sempre focando nisso daí, porque veja só, eu dou o exemplo de uma eu gosto muito de música. Tem uma letra do João Bosco, de uma letra chamada Corsário. Adoro essa música, Corsário. Meu coração tropical, partilhar esse gelo e tal. Ele é uma música muito, muito lírica. E eu pedi para o ChatGPT interpretar para mim. Interprete para mim a música Corsário. Só falei isso. Ele disse, a música Corsário é do cantor João Bosco, foi primeiramente executada no disco tal, não sei o que, da gravadora tal. E aí ele colou uma letra que não tinha nada a ver com a música Corsário. Absolutamente nada a ver, e interpretou. Eu falei, olha, você está errado, essa música aí não é a Corsário. Aí o ChatGPT falou, desculpe, agora aqui está a letra da música Corsário. E de novo, inventou uma letra que não tinha nada a ver, inventou uma letra naquele momento. Só deu certo quando eu colei a própria letra da música e fiz um prompt mais correto. O prompt mais correto não é você interprete a música. Não, você tem que dizer uma persona para o ChatGPT. Olha, você a partir de agora é um professor de semiologia
de nível de mestrado. Aqui está uma letra. Interprete para os seus alunos essa letra, dando o enfoque principal no lirismo, não sei o que, não sei o que. Pronto. Aí você dá e pronto. Aí deu certo. Eu poderia dizer, por exemplo, interprete para que meu filho de 8 anos entenda a letra. E aí ele já adequaria a sua linguagem. Então, assim, essa forma de perguntar, e aí vem a história, a forma de perguntar é uma coisa interessante. O segredo todo, então, está no prompt. Tá no A forma prompt. que você vai perguntar. Isso. Aqui, ó. Mudei para uma vara criminal, né, Felipe? Estou cheio de trabalho lá. Me dá uma dica aí, mais dica para eu poder melhorar aí, para facilitar nas decisões. O que mais você recomenda, assim? Um juiz que vai tomar uma decisão, sei lá, um despacho. O que você recomenda, assim, utilizando o ChatGPT? Olha, ele é muito bom para, como eu já disse, para substituir termos no seu modelo que você já tem. Então, por exemplo, Tá. então eu já tenho um modelo de liberdade provisória, eu já tenho um modelo de alguma coisa. Eu posso só deixar esse modelo lá no prompt e olha, eu tenho que dizer certinho a persona para ele. Sou um juiz federal com competência criminal da comarca tal e aqui está um modelo de padrão de liberdade provisória. Eu vou colar posteriormente outros dados e você irá substituir nesse modelo. Pronto, você dá esse prompt para ele. Aí você só joga depois só o nome da parte, alguns parâmetros que você costuma mudar na sua decisão e não precisa dizer para ele. Essa tá a mágica. Não precisa dizer para ele onde é que está o nome da parte, onde é que está as condições da liberdade provisória. Ele vai encontrar no texto e vai substituir. Então você só coloca aí e já vai produzir a sua decisão. Aí o prompt vai esperar a nova resposta. Você só coloca novos parâmetros, ele substitui no seu modelo, e lá no próprio ChatGPT já tem um lugarzinho de copiar e colar. Você consegue copiar e colar isso no PJE, copiar isso no Word e tudo mais. Então é muito interessante para isso. Então, por exemplo, eu pedi para ele fazer uma resposta para o corregedor, para a corregedora, no caso. E aí ele errou. Ele errou a flexão de gênero. Ele chamou de corregedor. E aí eu só falei assim, você errou a flexão de gênero. Ponto. Eu não expliquei onde é que estava o erro e nada. Ele já refez com corregedora em vez de corregedor. Então, essa capacidade de você discutir em alto nível é muito interessante. Então, é muito interessante. Então, ele vai entender onde é que estão os parâmetros da sua decisão e ele vai substituir. Isso é muito bom. Um outro uso que esse colega, que é o Felipe Damos, que é um colega aqui do interior do Maranhão, que deu esse curso de ChatGPT para magistrados, ele usa para resumir depoimento de partes. Então você consegue pegar vários depoimentos, jogar para ele e ele você pediu, conte para mim em ordem cronológica, faça para mim um resumo do que a parte falou. E ele consegue fazer isso de uma maneira bem interessante, testemunhas e tal. Ele consegue narrar o fato. Inclusive aconteceu um fato engraçado, que em uma dessas utilizações, o promotor estava na audiência, ele pediu para o ChatGPT resumir a audiência para ele, e no final o ChatGPT opinou que a pessoa era culpada, que o réu era culpado. Assim, ele deu a opinião dele, ninguém perguntou, mas ele deu a opinião dele. Mas assim... Mas aí, por exemplo, então nesse negócio dos depoimentos, os depoimentos estão no PDF. Isso. Os depoimentos eles estão escritos, isso. Ele conseguiria, por esses plugins, pegar um documento em vídeo, um depoimento em vídeo e já experimentou? O ChatGPT é da empresa chamada OpenAI. A OpenAI ela tem vários produtos. Inclusive o DALL-E, que é espetacular. Quem nunca usou deve usar. O DALL-E, né? DALL-E, que é em homenagem a Salvador Dalí, né? Por isso essa brincadeira, o DALL-E. E que ele cria artes. Da mesma forma que ele cria texto, a DALL-E cria artes. Então você digita um prompt e ele escreve, ele cria um texto. E tem também o Whisper. O Whisper é da mesma fabricante, da mesma OpenAI, e o Whisper ele serve especificamente para fazer transcrição de áudio. Então ele pega o áudio, usa uma inteligência artificial bem treinada e transforma isso em texto. Então nada impede que daqui a um tempo, vamos transformar essa sua pergunta, é o que deve acontecer agora, que é
inteligências artificiais multimodais. O que é um multimodal? É o que consegue ouvir e enxergar, porque hoje ele só consegue ler o ChatGPT. Teve uma mudança recente, da semana passada, que ainda não chegou para todos os usuários, que permite que ele enxergue. O que quer dizer isso? Quer dizer isso que eu posso jogar para ele uma foto e dizer para ele, perguntar para ele. Por exemplo, eu posso tirar foto de uma cadeira e perguntar para ele qual a marca dessa cadeira. E ele vai procurar. Eu posso mandar para ele uma foto de uma coisa quebrada e dizer para ele, o que está quebrado aí? E ele vai identificar. Como é que eu conserto? E ele vai conseguir, através do prompt, pode ser uma foto. A tendência é que os prompts possam ser multimodais. Então eles vão ser por vídeo, por áudio, por arquivos de áudio, daqui a muito pouco tempo, porque as coisas elas estão mudando a cada semana, então daqui a muito pouco tempo vai ter um plugin gratuito que eu vou conseguir linkar com a minha audiência gravada em áudio ou em vídeo e resolver. Até porque é o seguinte, já tem plugins que fazem isso do YouTube. Então, se eu colocar a minha audiência no YouTube, eu consigo jogar um plugin que vai ler a audiência e resumir para mim todinho. Tá? Isso já está funcionando hoje na função paga do ChatGPT. Tá? Do ChatGPT. ChatGPT, isso. Aqui, ó, por exemplo, um grande problema do judiciário aí, sei lá, uma demanda predatória, né? Aquelas demandas que se multiplicam, tal. A inteligência artificial consegue nos ajudar, sei lá, a detectar, combater. Hoje, por coincidência, há uma matéria publicada no CNJ sobre uma IA do TJ do Amazonas que está trabalhando para combater o uso predatório da prostituição. Tá? Então, eu li a matéria e provavelmente o que está acontecendo ali não é bem uma IA, é uma automação que com alguns parâmetros ela consegue detectar o uso predatório da jurisdição. Ela fica procurando ações repetidas em pouco tempo com identidade de partes ou vindos do mesmo computador, por exemplo, do mesmo IP ou da mesma região e tal, e coloca isso numa situação e faz uma certidão para o magistrado ou para o servidor para mostrar aquilo. Então, sim, isso é um dos maiores problemas. Vários tribunais estão, hoje, enquanto a gente está conversando aqui, eles estão desenvolvendo iniciativas tanto de IA, quanto de automação, quanto de alguma questãozinha do processo, para impedir o uso predatório da jurisdição. Porque, veja só, o uso predatório ele é muito facilitado com a automação, mas ele já existia antes. Eu sofri isso na minha comarca do interior. O meu funcionário, eu nunca vou esquecer essa tarde, meu funcionário veio assustado, chegou um caminhão, e esse caminhão despejou eram duas varas lá, ele despejou 1.000 ações. Imagina 1.000 ações, mais ou menos desse tamanho, por causa dos documentos. Então aquilo tomou toda a minha sala de distribuição, pilhas e pilhas e pilhas e pilhas, e isso foi 500 para cada vara. E esse caminhão era de um grande escritório que atuava em todo o Nordeste, ele passava de vara em vara, no interior do Maranhão, distribuindo 500, 600 ações para cada unidade. Então era um uso predatório, mas tinha que ter o caminhão, tinha que imprimir, tinha que ir lá. E hoje em dia o caminhão é um robô. Ele clica e é muito mais fácil ele inundar nossas ações, nossas unidades com esse tipo de situação. E acaba assim, tudo também uma questão de treinamento, né? Treinamento que eu digo é o seguinte, o ChatGPT, você vai fornecendo informação, e ele vai se adaptando àquelas informações fornecidas, não é isso? Sim, É tipo, sim. é o que eles chamam o machine learning, não é isso ou não? Isso. O machine learning ele aprende com base nos dados que são um número muito grande de dados, né, que são inseridos entregues para ele ser treinado. E eu falo o seguinte, vai chegar num ponto de predição? Sim, vai chegar num ponto de predição. E provavelmente, se alimentasse corretamente com os modelos mais sofisticados, já se teria uma predição muito, muito grande. Veja só, onde é muito boa a predição? No nosso comportamento. Então, por exemplo, a gente está aqui no Instagram, o Instagram é muito bom em prever seu comportamento. Então, às vezes, você conversa com uma pessoa sobre um assunto e aparece
sem você ter digitado em nenhum lugar esse assunto no seu feed do Instagram. Ele te ouviu? As pesquisas de segurança normalmente chegam à conclusão de que ele não te ouviu. O que aconteceu é que você é muito mais previsível do que você acha. Você, enquanto indivíduo, talvez não seja, mas enquanto massa de indivíduos, você é muito previsível. Então é muito provável que uma pessoa com a sua idade, naquele seu local, com aquele tipo de aparelho celular, que passa muito tempo fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa, que tem esse perfil de uso do Instagram, que ele vá também se interessar por isso, já que ele já segue aquilo, outro, aquele outro, aquele outro, aquele outro. Então ele deduz o seu comportamento. Então, da mesma forma, dando um exemplo mais concreto, eu fiz um curso na FGV Rio e o professor Gerlen Nunes, que é um mineiro muito bom, muito atuante nessa área, no curso ele disse que teve uma startup derivada de ex-alunos da FGV que conseguia prever com 98% de acerto não só como cada ministro do STJ ia votar, mas quais livros ele iria citar no seu voto. Tá? Isso foi feito como? Foi feito pegou-se um número enorme de votos do STJ e foi feito um negócio chamado marcação. Você teve que usar humanos que pegavam o voto do ministro e iam marcando o que era arte decidente, o que era lei, o que era jurisprudência, o que era livro que ele citou, se foi procedente ou improcedente. Ele ia marcando um por um. Essa marcação foi feita com milhares de documentos, por muito tempo, com muita gente, gastando dinheiro, e aí se treinou o modelo. E aí o modelo, com base nisso, chegou a uma previsão muito grande. Então, a jurimetria, ela é uma realidade, e ela é uma realidade que ela é bastante precisa, dependendo do nível de investimento que você faz. Porque eu quero crer que a gente consegue manter o meu objetivo ser coerente. Então, se eu pego uma causa aqui, eu quero, e é nossa obrigação, inclusive, pelo CPC, que a mesma causa muito parecida ou igual, que seja submetida ao nosso julgamento daqui a um mês, seja uma sentença muito parecida ou, de preferência, igual, para casos iguais. Então, partindo do pressuposto que nós temos essa preocupação de coerência, é importante que a gente sim previsível. Agora, e também é muito bom, aí veja só, uma coisa interessante. A pergunta ao contrário, que nem sempre é óbvio. Uma IA muito treinada que prevê o comportamento do magistrado, ela vai ser muito boa também de mostrar um comportamento anômalo desse magistrado. Então, por que ele julgou 50 processos de um jeito e o 51 foi diferente? Então, lá vai o erro judicial sendo apontado por uma IA. Então, por exemplo, eu gostaria, já existem alguns tribunais que têm isso, no Brasil eu não tenho conhecimento, eu tenho certeza que na Austrália tem, há muitos anos, que quando você vai julgar, ele diz assim, 95% dos seus colegas da região julgaram de um jeito, você está julgando de outro. Você tem certeza? E isso eu gostaria de ter esse tipo de ferramenta para me auxiliar, uma ferramenta de comparação, de tal, porque eu teria que. O ônus argumentativo seria meu. Eu justificar, fazer o distinguish e dizer por que eu estou julgando diferente de 98% dos meus colegas. Isso eu gostaria de saber, de ser alertado disso, que pode ser, inclusive, um erro. Pode ser uma minuta errada, pode ser uma série de coisas que estão acontecendo, ou pode ser um processo completamente novo, que a IA achou que era parecido. Então, é muito interessante isso. Ô Ferdinando, o doutor José Terra está falando aqui da Maria, criada na Infam. Você sabe como é que funciona? É do professor Samuel, não é isso? É do professor Samuel. A Maria ganhou, inclusive, prêmio ano passado no Expojude. Ela é uma inteligência artificial programada por ele, treinada por ele. E ele tem várias e múltiplas habilidades nessa área de informática, que ela prevê, com base nos parâmetros do pedido de medida protetiva, ela prevê a chance daquela mulher efetivamente ser vítima da violência. Então, assim, porque isso só é possível por uma padronização. Porque há um tempo atrás o CNJ fez um formulário de avaliação de risco, esse formulário é igual para o Brasil todo. Então, com base nesse mesmo formulário que é preenchido quando se pede, via de regra, uma medida protetiva, foi alimentado as medidas protetivas, não sei quantas medidas protetivas, número significativamente do ponto de vista estatístico,
E aí ele foi alimentado com os pedidos, as respostas do formulário e se teve ou não violência efetiva contra a mulher. E aí, com base nisso, ele chega a uma previsão, chegou a uma previsão muito, muito grande de acerto se a mulher seria ou não vítima de violência. Isso é um caso importantíssimo do uso de IA. É, uma predição, né? Uma predição. Uma predição. E esse Maria é uma sigla, né? Você sabe o que Não, eu significa? não sei. É um acrônimo que eu É, não sei o que significa. é um Não acrônimo. sei. Terra, fala pra gente aí, então o que que o Maria significa. O O Terra Terra vai deve saber. saber. Ferdinando, ó, nós já estamos aí caminhando para o finalzinho, né? Tem muita coisa para poder falar, né? Processo eletrônico, tem. Ué, uma outra coisa que eu acho assim, com essa evolução toda, né? Nós vamos ser substituídos? Os servidores serão substituídos? Veja só, quando me perguntam se eu tenho medo de ser substituído por robô, a minha resposta ela é imediata. Robô eu já sou. Eu quero voltar a não ser robô. Porque no momento em que eu tenho, professor, a realidade é igual no Brasil todo, em que no mesmo mês eu tenho que dar 40, 50 sentenças exatamente iguais de assuntos absolutamente idênticos. E eu tenho que passar um tempo para redigir aquilo, para revisar, para analisar tudo. Eu já sou um robô, de uma certa forma. Então o que eu quero? Eu quero delegar isso daí que é repetível para os robôs, para eu poder analisar com mais calma aquela coisa diferente, aquela tutela antecipada de medicamento, ter tempo para me debruçar com umas questões mais difíceis. Por exemplo, nas questões de família. Questões de família, é muito pouco provável que eu vou conseguir delegar alguma parte, a não ser a parte redacional mais simples, para um robô. Mas uma busca e apreensão de veículo, numa monitória na inicial, numa execução de título extrajudicial, são ações de desfecho único quase. Então é muito fácil você delegar aquilo. Só que, veja só, fazer o repetitivo, muitas vezes, te impede de fazer o diferente, porque você vai gastar seu tempo. O tempo é finito, né? Ah, aqui, ó, o Terra falou, Maria significa modelagem de avaliação de risco com inteligência artificial. Muito bom, excelente. Aqui, Fernando, já para mais ou menos realmente finalizar, a tecnologia nos ajuda demais, né? Acho que hoje é impossível trabalhar sem tecnologia, né? Imagine a gente sem internet, sem PJE, sem o celular, não tem como. Sem videoconferência, né, para fazer as Isso, audiências. isso. Mas aqui, igual, por exemplo, a gente sempre teve aí crime de moeda falsa, né? O dinheiro lá, a dúvida que havia, papel moeda falsificando, tal, atentava contra a fé pública. Daqui a pouco a moeda desaparece, vai ter só Pix, vai ter criptomoeda, vai ter tudo, e aí envolve uma questão também de segurança, né? Sim, Nós sim. estamos preparados, os tribunais estão preparados para, tipo assim, se entregar de corpo e alma para a tecnologia, mas com o risco aí de sofrer com segurança digital. Olha, no, inclusive eu recomendo a todos que estão nos assistindo, tem um podcast chamado Segurança Legal, que é feito por um advogado, uma pessoa formada em direito, e uma pessoa formada na área de computação. Eles têm uma empresa de segurança. É um podcast muito antigo do Brasil, Segurança Legal. Eu acompanho eles há muito tempo. E a gente lá eles analisam os últimos incidentes de segurança que ocorreram no Brasil e tudo mais. Então, assim, muitas coisas nós estamos mais seguros agora do que estávamos no processo de papel. Isso aí eu lhe afirmo por uma questão matemática. Então, por exemplo, o meu certificado digital de magistrado, ele é impossível de ser falsificado. Ou o próprio certificado. No momento que eu coloco o token no meu computador e assino, ali, essa atividade ela é impossível de ser cara. Por uma questão matemática. Aí tem coisas que são difíceis, que são muito difíceis, mas isso é impossível. Isso vai ser possível quando? Aí a própria tecnologia já prevê, tem uma tabela de temporalidade que mostra que esse segredo que eu protegi com essa chave, ele vai demorar tanto tempo para ser quebrado. Com computação quântica, que é uma coisa que virá daqui a um tempo, isso vai ser quebrado instantaneamente. Mas a computação quântica ainda está um pouco distante de chegar
no nosso dia a dia. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? As mecanismos de segurança, eles vêm embutidos com eles a previsão da sua validade. Você consegue prever quão seguro você está utilizando aquilo. Dito isso, por conta da pandemia da adoção forçada e da migração dos servidores para um ambiente de teletrabalho na época da pandemia, houve muitos incidentes de segurança significativos. O maior de todos foi no TJ do Rio Grande do Sul, que ele ficou alguns dias completamente desligado. Toda a Justiça do Rio Grande do Sul. Que foi o quê? Exatamente, um servidor que estava trabalhando em teletrabalho com uma VPN, ou seja, é como se ele estivesse dentro do tribunal, ele levou um vírus para dentro do tribunal. Então isso é uma situação que aconteceu por causa da migração forçada para a pandemia. Depois disso, resumindo, foram criados vários grupos de trabalho pelos tribunais, coordenados pelo CNJ, várias camadas de segurança foram adicionadas, de modo que você não vê esse tipo de repetição desse tipo de ataque. Quando acontece um ataque, se analisa e se blinda, e aquele ataque não é mais repetível. Então, alguns ataques que ocorreram um tempo atrás, hoje eles são impossíveis de acontecer. Esse, por exemplo, agora recentemente, todos os juízes do Brasil têm uma camada extra de segurança na hora que a gente entra no PJE. Né? A gente recebe, além de ter o usuário, a senha e o token, ainda é enviado um código aleatório para o nosso e-mail, e a gente tem que ir lá ler o nosso e-mail oficial e colocar esse código, senão a gente não consegue entrar. Então, isso aí é uma outra camada de segurança que foi adicionada. Então, hoje em dia, eu não tenho dificuldades em afirmar que estamos muito mais seguros do que antigamente. E eu digo isso do lugar de um magistrado que eu cheguei numa comarca, em que, para desmoralizar o juiz anterior, por uma questão eleitoral, uma pessoa lá mandou invadir o fórum e furtaram 80 processos do fórum. Tá? Então, uma comarca que tinha na época 500 processos, uma comarca pequena, 80 processos foram furtados. Disse que era para desmoralizar o magistrado e para esconder algum processo dentro desses 80 do que era do interesse da pessoa que mandou furtar os processos. Hoje em dia isso seria impossível. Hoje você não consegue furtar 80 processos porque eles estão em vários backups redundantes em vários lugares. Então hoje em dia, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Maranhão tem um robô de fita que faz o backup de todo o PJE a cada algumas horas. E é uma coisa assim, é fita mesmo. Ele pega uma fita, coloca lá, grava, bota num cofre, tudo é um negócio assim, bem físico, bem coisa. Além disso, ele tem vários outros backups que são redundantes e tal. Então, hoje em dia é muito mais seguro. O Ferdinando, que gostei demais da sua fala, viu? Esse tema aí, tecnologia, realmente não tem como a gente viver dissociado dele. Né? Quer uma mensagem final aí para concluir? O que você avisa aí para as futuras gerações, o judiciário, a tecnologia? O que você me conta? Eu fiz curso de datilografia, uma máquina Hamilton, e eu comecei daí. E hoje eu não abro mão do meu ChatGPT, não abro mão do meu Trello, não abro mão do meu PJE, com todas as suas complicações. Então, assim, quem vai dominar, quem vai ficar ainda relevante, quem vai se manter relevante atualmente, não é o sujeito que sabe usar as ferramentas de automação somadas ao seu conhecimento humano, prévio, técnico daquela área. Então, o magistrado ele tem que saber o código de processo, ele tem que saber a Constituição, ele tem que saber os modelos, ele tem que saber aquilo do seu métier e usar a ferramenta do melhor que ela tem. Tá? Essa junção entre a tecnologia e o conhecimento humanístico e o tirocínio que a gente vai acumulando no resto na nossa vida de trabalho, que vai fazer a gente continuar sendo relevante. Perfeito. Aqui, Ferdinando, a Mariana até falou que ela faz mais uma live para a gente, nós vamos marcar. Você vai voltar aqui para falar mais um pouquinho. Mas aqui, pessoal, quem quiser conhecer também um pouquinho mais, né, nós fizemos esse livro lá no mestrado da EFAM, 14 ferramentas de gestão para o judiciário, está lá no site do Instituto Ágil. Doutor Ferdinando tem aqui um artigo sobre o Trello, também estou vendo o doutor Terra aí, tem um artigo sobre o MASP, né, método de análise e solução de problemas. Então, assim, tem uma turma muito boa que escreveu sobre ferramentas aplicadas ao judiciário. Nem todas são tecnológicas, né, que envolvem informática, né, inteligência da informação e tal, mas são muito úteis. O Ferdinando, como vocês veem, essa pegada dele
né, muito forte, né, na tecnologia, ele falou sobre o Trello, né, e da experiência na vida dele. E Ferdinando, aqui, ó, muitíssimo obrigado, viu, pela aí, participação. Eu gostei demais. A gente vai disponibilizar isso aqui no YouTube, o pessoal vai ver, daqui a um tempo isso aí se espalha, e você já está convidado para poder aparecer aqui mais uma vez, tá bom? Agradeço muito, estou à disposição. Isso. Pessoal, e vocês que nos ouviram e assistiram, um grande abraço, obrigado pela audiência, e semana que vem tem mais. Mais uma live aí com gestão, tá bom? Grande abraço e até a próxima.